Bom, como eu falei, eu estou enrolado aqui, porque não estava programado, né? 2 dias já aqui, 2 semanas. Falei, eu não vou ficar aqui só tumultuando o negócio, né? Mas a galera não me deixa, não. O Luciano está falando que eu gosto muito de estar aqui. Eu tinha um outro assunto, então, como o assunto mudou de ontem para hoje, estou reflexivo. Tudo na nossa vida vira uma pregação, é ou não é? Sim ou não? A gente vive todo dia com o Senhor, né? E aí tudo vira uma pregação, não tem jeito. Tudo a gente olha e encontra motivos no Senhor. E aí eu falei, vou me virar nos 30 aqui, mas vou falar aquilo que está no meu coração. Então, vamos comigo? Vamos orar primeiro, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nos guia nessa hora. É hora da tua palavra. É a hora que vamos ler as Escrituras, Senhor. É a hora, Senhor, que nós rogamos a Ti que o Espírito Santo invada esse lugar, Senhor. Invada a vida dos meus irmãos. Nos traga, Senhor, inspiração e, Senhor, um confronto contigo, um encontro contigo, Senhor, na manhã desse dia. Porque mais uma vez estamos aqui, Senhor. Mais uma vez, para louvar o Teu nome, para dizer o quanto Tu és tremendo em nossas vidas, mas para receber de Ti, Senhor. Então não deixa hoje ninguém fugir, se esconder, se esquivar desse encontro contigo. Que o Teu Espírito hoje, Senhor, encontre corações abertos, portas abertas, para que Tu entre, Senhor, e faça morada na manhã desse dia, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu tenho uma aventura, que eu quase não chego aqui nessa aventura, mas quando a gente assina o chamado em Jesus assim para ser pastor, a gente não imagina quantas aventuras a gente passa na vida, né, Lu? Pastor é aquela aventura sempre, né? De manhã a gente está no aniversário, de tarde no enterro, de noite no casamento. É uma revolução no meio das emoções da vida, né? Mas tem hora que a gente está também no meio do mato, subindo o morro, conhecendo o sítio, beirando cerca, né? E ontem foi esse dia. Ontem eu fui convidado a conhecer o sítio do Marcinho. Marcinho Polastrelli está ali, comprou umas terras, mandou botar umas cercas lá na terra e, pô, vamos lá que eu quero que tu vá conhecer. E eu fui. De manhã eu já imaginei que o negócio não ia ser bom, né? Estou saindo de casa assim de boa. Aí o Luciano bota um chapéu daquele que tem um pano atrás, um chapéu de safari. Aí ele não vai levar um chapéu desse, não? Aí eu olhei assim e falei, não, vou levar um boné. Aí ele, tá bom. Aí quando chegamos na porta, ele pegou uma botina, né? Guaxupé. Quando ele botou a botina assim no pé, eu olhei assim e falei, ih, rapaz, acho que eu não vou, não. Acho que eu não vou nessa, não. O negócio tá feio. Não, é por causa da lama e tal. Mas o Marcinho arrumou lá uma bota para você. Eu já comecei a ficar meio estranho, né? Vamos lá, vamos na aventura, né? O Senhor nos guarda, vamos nessa. Aí fomos. Vocês não imaginam o que é andar no meio da mata, seguindo cerca. Um calor daquele bem gostoso. E alguns fatores são legais nessa caminhada. Eu estou dando uma introdução, tá? Fica tranquilo. Vem comigo que a história é boa. E aí eu vim assim de uma semana, que quarta e quinta-feira eu tive um destempero, né? Uma virose que está dando aí na galera, e dá um destempero intestinal. E eu fiquei em casa 2 dias, falei, não vou para a rua não, porque eu tenho que estar perto de onde tem uma portinha que eu conheço. Desmarquei alguns compromissos, né? E fiquei lá na minha vida, esperando a virose passar. Sexta-feira resolvi fazer um jejum.
E sábado resolvi ir ver um sítio. Imagina como é que eu estava, a minha vida, né? Chegamos lá e esquecemos a água no carro. E sobe de andar mata dentro, né? 1h20, Luciano, andando, seguindo as cercas. E no meio do mato. E aí o Marcinho inventou, não, vamos por ali que é mais fácil, eu vou descer por aqui, que eu quero seguir essa cerca aqui, mas aqui tem uma subidinha. Aí eu olhei, subidinha é mole, a gente está aqui no meio do mato. Já estou até aqui, vamos lá, a gente vai contigo. Meu irmão, quando chegou na hora da subida, o pé escorregando na lama, a gente agarrado na cerca. E a energia do corpo acabou toda. Acabou a energia. E aí comecei a passar mal. Aí comecei a fazer os irmãos orarem. Nessa hora é bom porque todo mundo ora, né? Comecei a ficar tonto, vontade de vomitar, vista escurecendo. Falei, deu ruim. No meio do mato, né? E o Luciano desesperado. Cara, fala comigo. Não quero falar, não. Olha para mim, quero olhar, não. Quero deitar no mato. Literalmente deitar no mato e orar. Eu fiz uma oração interessante, né? Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, um dia Sansão estava morrendo depois de uma guerra. E ele clamou a ti, e tu deu água para ele, renovou a força dele. Renova minhas forças aqui, que aqui onde eu estou ninguém me tira, nem o bombeiro. Tem nem como o SAMU chegar lá. Eu preciso sair daqui. E o Marcinho deve ter descido orando, né? Eu estou imaginando a oração do Marcinho. O Marcinho não, ele não revelou até agora, mas eu sei que nessa hora ele deve ter orado assim, pô, Senhor, tu me abençoou com essas terras e vai morrer o pastor aqui, Senhor. Aí, puxa, era para ser uma bênção esse negócio, vai virar maldição. Desesperado, porque o Marcinho desceu para ir buscar água no carro. E eu fiquei lá no mato com o Luciano. Até que o Marcinho chegou com a água, Zé. Não, a água estava geladinha. Estava na garrafa térmica. E aí, 20 minutos depois, chega o Marcinho, já quase morrendo também, tadinho. E quando eu bebi a água assim, a vida voltou. É impressionante como a vida volta, né? Estava se morrendo, mas na hora que eu bebi água, ele foi assim restabelecendo tudo. Eu comecei a ver a vida voltando de novo. Falei, acho que agora não vou morrer, não, vou descer. Agora dá para ir. Aí viemos de boa, até conversando, consegui descer e não morri com a água. E estou aqui, sentado aqui na minha, estava pensando nessa história, mas não estava pensando em falar sobre isso. Mas as coisas, quando são fresquinhas assim, elas ficam melhor para nós, não ficam? Sim ou não? E eu pensei, lembrei, né, de 3 situações assim, 3 situações. Uma delas está em João 4. João 4,10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar a vida para a vida eterna. Amém? Jesus, ele é uma água da vida. Eu fiquei muito reflexivo nessa minha história. Por quê? Eu vou contextualizar ela contigo.
eu contei a minha história na aventura no meio da mata. Mas agora eu quero falar da nossa história com essa água da vida. Eu sei que o meu maior problema no meio dessa minha aventura foi justamente a falta de um recurso natural. Eu estava quase desidratado. E o nosso corpo, ele precisa de água, sim ou não? Alguém disse, não estou bem certo disso, que a maior parte da composição do corpo humano é água. Não é isso? Acho que 70% do corpo humano é água. O corpo humano precisa de água. E eu estava tão desidratado que quando eu bebi água dessa hora em diante até de noite e não fui no banheiro. Acho que o corpo queria só absorver a água, não queria botar água para fora. Uma situação de desidratação. Desidratante. É isso aí. Mas a nossa vida em Cristo, ela também fica desidratada. Porque essa água viva que Jesus falou que nos daria, e é bem possível que tenha pessoas que nos ouçam e nunca beberam dessa água, estão vivendo no meio dessa selva da vida, sedentos por alguma coisa que não vai saciá-los, mas precisam receber dessa água, igual essa mulher samaritana. Quando Jesus falou assim, eu tenho uma água que você vai beber, que você nunca mais vai ter sede. É assim, essa sede que essa mulher samaritana tinha, ela tentava suprimir, né? Ela tentava saciá-la, na verdade, com maridos, com homem. Ela tinha uma necessidade, uma carência afetiva muito forte. E ela não conseguia ficar sozinha e nem conseguia ter ninguém. E foi quando Jesus toca, então, no cerne da questão com ela. Jesus fala, eu vou te dar dessa água, quando ela pede, vai lá e traz o teu marido. E ela, nessa hora, se entristece, diz que não tem marido, e Jesus fala, tu falou a verdade, porque tu já tivesse 5. E o que tu está agora não é teu marido. E ela identificou qual era a sede que ela tinha, qual era a sede que ela tentava matar, que ela tentava saciar, mas tentava saciar da forma errada. E Jesus falou que se ela bebesse da água da vida, essa sede, ela iria cessar na vida dela. É impressionante como nós, quando conhecemos Jesus e bebemos, porque Jesus falou que Ele era a água da vida, e bebemos dessa fonte, dessa água, nos despertamos para ela, nós saciamos todos os nossos desejos. Eu sei disso, porque o dia que eu conheci Jesus, muitas sedes da minha vida foram embora. Eu era alcoólatra, eu buscava as coisas espirituais, porque eu vivia nas corimbas da vida. Eu era prostituto, vivia, a minha vida era viver com várias mulheres. Mas o dia que eu conheci Jesus, todas essas sedes morreram no mesmo dia. Porque a água da vida, chamada Jesus, ela sacia qualquer sede que exista no espírito de qualquer pessoa. Você entende isso? Sim ou não? O dia que nós conhecemos Jesus, Ele coloca para fora tudo. Eu conheço variados tipos de síndromes ou de pecados ou de doença, não sei como a gente dá o nome, de pessoas que viviam em situações muito ruins na vida, mas o dia que conheceram Jesus, tudo acabou. É por isso que a igreja é formada de ex-prostituto, ex-prostituta, não é assim? São os ex-adúlteros, ex-alcoólatras, ex-assassinos. São os ex por quê? Porque aquela sede que os faziam praticar aquelas coisas ruins para o ser humano, elas acabaram imediatamente no dia que o Senhor entrou e preencheu
todo o ser. É como a água que eu bebi. A vida volta, sinto. Que coisa fantástica é a água da vida. Quantos pode dizer amém? Quantos já beberam dessa água? Já beberam mesmo, saciaram a sede. Amém? Depois a gente vai conversar sobre essa sede que não morreu aí. Porque quando ela morre, a gente está convicto dela, né? É ou não? Sim ou não? Essa sede já morreu dentro de você, amado? Porque se ela não morreu, você precisa tomar dessa água da vida. Porque existe, assim, uma diferença. Nós sempre vemos isso no meio do ajuntamento, né, da igreja. Tem pessoas que já beberam a água da vida. E quando tu olha, tu vê sinais vitais, né, e visíveis de transformação, né? Paulo fala, Romanos, Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, segundo a renovação da vossa mente. Porque o Espírito Santo, ele vem sobre nós, a água de Deus, que é Jesus, vem sobre nós e transforma quem nós somos. É transformador. É transformai-vos, não é transformar o mundo, é transformar você, segundo a renovação da tua mente. Se você não está sendo renovado, transformado, você ainda precisa ter um encontro com Jesus. Entende o que eu falo? Sim ou não? Porque às vezes a gente segue Jesus motivados por algumas coisas. Motivado pelas pessoas, motivados pela música, motivados pelo cuidado, motivados porque é um bom ambiente, mas nunca teve um encontro espiritual de fato. Nunca teve uma entrega de fato, nunca teve uma conversa sincera, falando com o Senhor assim, Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais ser o que eu sou. Entra na minha vida. Transforma a minha vida. O dia que nós temos esse assunto, esse papo reto, sincero com o Senhor, Ele tem e é o maior interessado em te dar essa água da vida. Foi por isso que Ele buscou essa mulher na beira do poço. Que Ele queria que ela fosse saciada da sede dele. O maior interessado é Ele. Não somos nós. Nós, na verdade, a palavra garante que ninguém buscava Deus. Ninguém queria saber de Deus, mas é uma ação dele ao nosso encontro. É uma ação dele te trazendo hoje aqui, é uma ação dele fazendo você hoje em casa, está assistindo essa palavra. Ele que dá o primeiro passo para saciar a nossa sede. Consegue entender isso? Sim ou não? Amém? A vida com Cristo pode desidratar? Pode. Ela não deve, mas ela pode. Porque nós precisamos beber dessa água todo dia. Davi, esse salmo, agora não sei se é de Davi ou de Corá. O salmista fala assim, como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por ti. Nós temos que ansiar beber dessa água, todos os dias. Porque quando falta a água da vida em nós, nós vamos enfraquecendo, perdendo as forças. A vista vai ficando ruim. Estou lembrando a experiência aqui. Começa a ficar zonzo. Começa a dar um negócio ruim demais na vida. E o salmista usa a corça, porque a corça ela tem a capacidade de achar a água pela umidade. Ela cheira, né,
a umidade e vai pela umidade até encontrar água. Ela suspira por água, porque ela sabe que é vital. Se ela não beber água, ela morre. Ontem o Marcinho estava preocupado lá, porque tinha um negocinho de água pequeno lá. Ele falou que o boi não ia achar água. Né, Marcinho? Aí o cara falou, não, o boi acha, fica tranquilo. Ele vai cheirando até ele achar água. Se ele não beber água, ele morre também. Isaías fala assim, o animal conhece o seu dono, mas o homem não sabe quem é o seu Deus. O animal sabe buscar água, porque ele sabe que é vital para a vida, mas a gente não sabe buscar o Senhor. Porque nós não achamos que é vital para a vida espiritual. Nós precisamos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Todos os dias é dia de buscar beber da água da vida. Todos os dias é dia de buscar comunhão com o Pai. Anota aí você que tem o desejo, de fato, de buscar o Senhor. Prioriza todo dia um tempo só para falar com Ele. Prioriza todo dia ter comunhão com a palavra, com a Escritura. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Se você não conhece as Escrituras, como você vai conhecer o Deus das Escrituras? Você pode ter um conhecimento muito limitado, mas esse conhecimento ele pode aumentar a cada dia. A intimidade aumenta a cada dia. Vanessinha falou hoje aqui, começo do casamento, do relacionamento, não é fácil. Mas com o passar do tempo, nós vamos descobrindo os valores uns dos outros. O relacionamento com o Senhor precisa ser exercitado. Consegue entender? Sim ou não? Amém? Então, primeira dica. Busca beber da água da vida. Você que teve esse encontro com o Senhor. Se você está aqui hoje, nunca teve esse encontro, nunca experimentou dessa água, está como a mulher lá do poço lá, Jesus falando da água e ela sem entender que água era. Você está também igualzinho, eu estou falando aqui, você está assim, não estou entendendo nada. Mas tem um start para isso. É na hora que Jesus fala que essa água vai saciar toda a sede, ela fala, então me dá dessa água. O homem é que pede a água. Nós é que temos que querer beber da água do Senhor. Por isso a gente dá um passo, sempre um passo. Né? Paulo diz que a salvação está bem próxima de nós, a saber, se com teu coração crê e com a tua boca confessa, serás salvo. O passo do homem é muito simples. É só sentir fé no coração, confessa com os lábios. Encontra o Senhor. Tem um outro episódio, esse episódio que eu falei de Sansão, que é um episódio interessante. Quero falar de uma outra sede agora. Juízes 15. Vamos lá, gente, eu tenho bastante tempo hoje ainda. Juízes 15 tem uma história muito interessante. Estão me acompanhando? Todo mundo acordado? Todo mundo a bordo? Deixa eu te falar de uma outra maneira que o corpo desidrata e precisa de água. Em meio às guerras. Quantos irmãos eu conheço
faço parte deles, que vive guerras constantes, guerreando, lutando. Ó, amados, viver uma vida em Cristo já é uma guerra, porque nós lutamos todo dia contra a nossa própria carne. Nós lutamos todo dia contra nós mesmos, contra os nossos desejos, as nossas preferências, as nossas vontades. Mas nós lutamos também, às vezes, inconscientemente, sem saber, nós lutamos também contra o diabo. Porque está escrito que a gente tem que vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele usa de todas as formas e de todas as coisas para procurar arrancar a gente do lugar que a gente está. Ele fica procurando uma brecha. Tem uma história que eu ouvi uma vez de um pastor chamado João Ribe Palharim. Ele tinha um programa de rádio, não sei se ainda existe, que ninguém mais ouve rádio, né? Chamado Ilustrações do Reino de Deus, Pregadores do Telhado. Ele contava parábolas, né, histórias. E ele um dia contou, eu parei na Avenida Brasil, estava indo para o trabalho, 6 horas da manhã, e eu parei o carro, que eu falei assim, eu vou pegar o telefone e vou ligar para lá, que agora não, agora foi demais. Ele contou uma história de um cara que tinha uma cidade pequena e tinha um padre que todo mundo que morria, ele ia lá e falava das qualidades da pessoa que morria. Ele sempre arrumava uma qualidade. Mas e como em toda a cidade tem alguém, tinha um cara lá que ninguém gostava dele, era aquele cara que era o encrenqueiro da vida. Ninguém gostava do cara. E diz que, assim, caía uma bola no quintal do cara, ele furava, nem as crianças gostavam do cara. Era aquele cara iracundo. E o cara morreu. E foi um evento na cidade. Por quê? Todo mundo foi para o enterro. Mas não por causa do cara. Queriam ver o que o padre ia falar de bom do cara. Os curiosos são assim, os fofoqueiros. E aí disse que quando chegaram lá, todo mundo ficaram surpreso com o padre. Porque diz que o padre falou, então, morreu fulano de tal, e eu queria falar de uma qualidade muito boa que ele tinha, e todo mundo curioso. E ele falou assim, todo dia de manhã eu passava por ali e via ele assoviando. E ele assoviava uma música, ele tinha um assovio tão melodioso, e o assovio dele era assim, tão entoado, e ficou todo mundo assim, perplexo, porque o padre tinha razão, o cara tinha um assovio. Era uma qualidade. E aí ele fala assim também é o diabo, ele tem uma qualidade. Foi nessa hora que eu parei o carro. Falei, opa, agora deu ruim. Agora vai fazer eu ir lá nessa rádio. E ele então começa a desenrolar a história dele. Ele fala, o diabo de fato ele tem uma qualidade, amados. Ele é persistente, ele não desiste nunca. E eu fiquei com o carro parado na Avenida Brasil, igual o pessoal que estava no enterro lá do velhinho, pensando assim, não é que ele tem razão? Ele não desiste nunca. Nunca na sua vida dê mole para o diabo nem para a tua carne. Nunca. Ele não desiste. Ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai sempre insistir. Ele vai sempre tentar. Ele vai sempre criar oportunidades. Ele vai sempre levantar situações e pessoas justamente no teu ponto fraco para te ver cair. Essa é uma luta constante, todos os dias nós vivemos ela. Lutamos. Se é
deixar bem claro, se é que você tem lutado e não tem simplesmente dado ocasião à carne. Aqueles que têm lutado sabem do que eu estou falando. É uma guerra, sim ou não? Nós lutamos contra o inimigo todos os dias, em vários fatores. A luta pela sobrevivência já é uma guerra, sim ou não? Uma guerra. A luta contra uma enfermidade já é uma guerra. A luta contra o amanhã já é uma guerra. Quantos de nós, semana passada eu estava falando da minha luta e de como eu fiquei desapontado por deixar de confiar no Senhor. É uma guerra, amado. Se manter confiante é uma guerra. Nós lutamos uma guerra espiritual todo dia. Não podemos esquecer disso. E eu quero que você nunca esqueça disso, porque Jesus, no dia que orou pelos discípulos, ele falou assim: Pai, eles estão aqui, eles são do mundo, estão no mundo, mas eles não são do mundo. Já parou para pensar nisso? Hein? Tu pode acordar agora e falar assim para quem está do teu lado assim: sabia que tu é um extraterrestre? Porque nós estamos aqui, amado, mas nós não pertencemos a esse mundo. Foi o que Jesus falou. Mas a gente esquece disso com muita facilidade. A gente olha para o nosso mundo à volta e a gente acha que nós fazemos parte disso. A gente acha que a gente faz parte da política do mundo. A gente acha que, segundo o presidente que entra, a nossa vida vai melhorar ou piorar. A nossa vida está em Cristo. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Amém? A segurança nossa tem que estar no Senhor, não tem que estar nas circunstâncias, nos fatores do mundo. Vai ter a Segunda Guerra Mundial, e daí eu estou em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós não podemos esquecer disso nunca. Mas o corpo vai desidratando. Essas guerras vão tirando a força. Todo esforço dá suor. Falar uma curiosidade. Falar uma curiosidade para vocês. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, no santo lugar, ele tinha algumas coisas que ele não podia, que eram peculiares para poder entrar. Não descobri a palavra, mas você vai entender. Por exemplo, ele passava pelo véu amarrado por uma corda. O santo lugar era o lugar onde o homem encontrava com Deus, no santíssimo lugar. E entrava um sacerdote uma vez por ano. Ele era escolhido por sorte. Eles lançavam sorte para ver qual sacerdote ia entrar. Porque, primeiro quesito, ele não podia entrar em pecado. Entrava em pecado na presença do Senhor, morria fulminado. Daí, era por sorte, porque senão o cara, bom, ano que vem sou eu, vou ficar santarrão até lá, depois a gente manda ver. Não, era por sorte. Segundo lugar, já entrava amarrado com uma corda, porque se morresse, não tinha ninguém para entrar e tirar o cara lá de dentro. Que se entrasse, morria também, então puxava a corda. Depois, ele entrava cheio de sinos, guizos, né? Chocalhos pendurado nele, porque enquanto estivesse fazendo barulho, está vivo. Parou de fazer barulho, puxa a corda. Deu ruim. Agora tem uma coisa que é muito interessante no sacerdote, no Santo dos Santos. Ele não podia suar. Pensa isso, no Oriente Médio, numa tenda, fechada por um véu grosso, o cara já entrava com a sentença de morte. De maneira miraculosa, ele não suava. Mas esse suor, ele fala, ele manda uma mensagem para a gente.
Esse suor fala de esforço humano, força do braço, força do homem, a não confiança em Deus. Não podia suar. Tudo aquilo que o homem força no seu braço, não é Deus fazendo. Não é Deus que está movendo. Não é Deus, amado. Nós temos que aprender a viver debaixo da bênção e da direção do Espírito. Amém? Todo suor mostra o esforço humano e vai tirando os recursos do homem. Sansão encara uma guerra dessa. Eu falei que estava onde? Juízes 15. 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado. E suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Remate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio de teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Pensa numa máquina de guerra. Sansão agarrou uma queixada de jumento e matou 1000 homens com aquela queixada. Parece aquele filme Duro de Matar. Aqueles filmes que a gente assiste aí, o cara mata todo mundo, só ele não morre, né? Mas deve ter tirado daqui da Bíblia esses caras. Mas o esforço da guerra, da luta contra os inimigos, como ficou Sansão? Desidratado, amados. Querendo morrer. Foi dessa passagem que eu lembrei quando orei. E ele pede ao Senhor, ele fala: cara, vou morrer aqui, na mão do... Depois de ter lutado tanto, eu vou morrer. Tu já parou para pensar isso alguma vez? Quando a gente anda na nossa caminhada em Cristo, depois dos anos, a gente para assim e fala assim: depois de tantos anos, eu vou cair agora? Depois de tanto tempo, eu vou dar mole agora? Depois de tanto tempo, eu vou desistir? Porque caminhar com Jesus é assim, amados. A gente olha para frente, falta muito. Sim ou não? Está comigo aí, vocês? Falta muito quando olha para frente? Estou achando que vocês estão pertinho, sou eu que estou longe. Eu fiquei agora preocupado. Falta muito ou não? Mas quando olha para trás, dá para voltar? Já andamos demais, né? Não é assim? Quando a gente olha para trás, a gente fala assim: é melhor não. Vamos continuar em frente, vamos chegar lá. Sansão estava ali morrendo. Olha, a necessidade de Sansão era tão imediata que não dava para Deus falar assim: ó, tu vai lá não sei aonde beber água, não.
Deus teve que botar a água ali na frente dele. Era uma necessidade imediata, rápida. De repente a gente está aqui falando e você está com essa necessidade imediata de água. As forças já acabaram. A luta foi muito alta. Ou às vezes você está no meio da luta, mas está precisando de um socorro do Senhor. Sim? É possível? E Deus pode abrir hoje aqui, diante de você, restaurar tuas forças, te dar água e recobrar a vida. Assim como eu, quando bebi aquela água, recobrei a vida. É muito fantástico isso. Eu nunca tinha vivido isso de maneira real, né? Uma outra história, vou contar a terceira história para você, para a gente poder orar. O tempo está jóia, o tempo está legal. Tem uma outra história também que deixa a gente fora das águas do Senhor. Números 20. Vou falar de outra coisa que desidrata, gente. Desobedecer o Senhor. A desobediência sempre é um fator que é vital para se viver ou para se perder no meio da caminhada em Cristo. E a gente desobedece em coisas simples. Por exemplo, Saul perdeu o trono porque ele desobedeceu. Um rei que Deus escolheu. Mas ele preferiu sacrificar do que obedecer. Ele achou que o sacrifício era mais importante na vida do que a obediência ao Senhor. E sabe qual era a obediência? Esperar. O que Saul tinha que fazer? Esperar o sacerdote chegar. Esperar. E esperar é uma coisa muito ruim, amados. Eu já fui uma vez, eu fui 3 vezes no hospital uma vez com dor de cabeça. Há uns anos atrás, uma situação muito complicada para resolver. E eu não podia fazer nada, eu não podia me mover nela, eu tinha que esperar. Por que eu tinha que esperar? Porque eu chamei, aí vocês vão saber, né? Eu chamei o Franco, que era a minha cobertura, para resolver, porque era um assunto que me envolvia. Só que o Franco fez igual Samuel, demorou para chegar. Estava enrolado, viajando. E eu estava no meio da situação esperando. E um dia, eu amanheci com dor de cabeça. E a dor de cabeça ficou muito gritante. E eu fui para o hospital, cheguei lá, me medicaram, voltei. De tarde eu voltei de novo, me medicaram de novo. E quando já foi quase a noitinha, eu voltei para o hospital porque a cabeça não tinha passado. E aí o médico, quando me viu, falou assim, de novo? O cara estava lá o dia todo. O cara olhou e falou, você de novo? Eu falei, é. Aí ele olhou para a Solange e falou assim, ele trabalha com o quê? Ele faz o quê? A Solange falou, ele é pastor. Ele, entendi, vem para cá. Assim mesmo. E aí me deu um sossega-leão que me apagou lá. E eu soube na época, eu sabia que o meu problema era obedecer, era esperar. Porque a carne grita, a carne não quer esperar, a carne quer resolver o problema. E para resolver, principalmente o meu problema, era fácil, eu podia resolver, mas eu não deveria. Pensa como é que é difícil essas coisas.
Você pode, mas não deve. E aí você resolve obedecer. A obediência, às vezes, dói muito. Mas aqueles que esperam, vale a pena. Porque valeu a pena esperar. A dor de cabeça não valeu a pena, não, mas a conclusão do caso valeu. Obedecer o Senhor. Obedecer nunca é fácil, mas é necessário. Entende o que eu falo? Quanta gente desidratada, perdendo o seu trono, perdendo o seu lugar, perdendo o trono como Sansão perdeu, como Saul perdeu. Quanta gente distante de Deus, quanta gente desesperada na vida, por uma simples falta de obedecer, uma simples falta de esperar. Porque a obediência, ela move o coração do Pai. E a obediência faz as coisas acontecerem na nossa vida. Consegue entender isso? Na criação de filhos, é um tema que eu quero ainda discorrer com vocês uma hora dessa. Tudo que um pai e uma mãe precisa imprimir na vida de um filho é ensinar ele a obedecer. É discernir o limite da rebeldia e da obediência. Criar filho não é uma coisa fácil. Mas a hora de ensiná-lo a obediência é na hora que ele está pequenininho. Até ele chegar grande, que aí ele vai ter o livre-arbítrio, aí ele vai ter que fazer as suas escolhas. Mas enquanto ele é pequeno, ele tem que aprender a obedecer. Se você ensina teu filho a obedecer quando ele é pequeno, vai ajudar muito ele quando ele crescer e ter que fazer as suas escolhas. É fundamental. Por isso a palavra fundamental, porque é o fundamento, é a obediência. A vida com o Senhor, fundamento, obediência. A desobediência, ela pode trazer tanto prejuízo e dano, e tirar de você aquela água da vida que te mantém viçoso no Senhor. E aí eu peguei um texto aqui só para te exemplificar isso, que está em Números 20. Eu falei? Hein? Falei? Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, antes a gente tivesse morrido. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e falaram e lançaram sobre seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tivera ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes,
Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar-te diante dos homens, dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhes dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Talvez você não tenha entendido. No meio do deserto, justamente a hora do deserto é a hora da murmuração, né? É justamente no deserto a hora que falta todos os nossos recursos naturais. E o que faltou para esse povo nessa hora foi água, algo vital para eles. Eles começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés foi ao Senhor, e o Senhor falou assim: olha, pega o teu bordão, vai diante da rocha e fala a rocha. E eu farei sair água dela. Isso aqui é muito significativo para muito crente que tem um bordão na mão. Porque esse bordão de Moisés é aquilo que ele tocou as águas e as águas abriram. Era aquilo que ele jogou no chão e virou uma serpente, engoliu as outras serpentes dos magos. Era aquilo que Deus levou para ele como poder. Mas Deus nessa hora mandou ele levar o bordão, mas não usar o bordão. Deus mandou ele falar a rocha. E Moisés então resolveu bater na rocha. Só que essa rocha é Cristo. E porque ele feriu a rocha, ao invés de falar a rocha, Deus falou que ele não acreditou, ele não creu, ele não deu crédito ao Senhor. Ele desobedeceu e a desobediência dele foi uma coisa chamada incredulidade. Ele não creu no que Deus disse. Quantos de nós, no meio do deserto, passamos por esse drama, daquilo que Deus falou e daquilo que nós achamos? Daquilo que Deus diz e daquilo que nós temos como fé, como crença, como pelo nosso bordão. Quando nós olhamos para aquilo que Deus instituiu e nós falamos assim, não, isso aí Deus falou, mas não é bem assim. Não é para hoje. Eu já ouvi alguém falar diferente. Essa é a geração que vive um drama terrível de entendimento e conhecimento longe da Bíblia. E essa vai ser a maior geração do deserto na terra, sem vida, sem esperança e sem o Senhor. Porque não segue, não se alimenta da água da vida. Se alimenta daquilo que você acha melhor para você. É a geração desidratada, sim ou não? É no deserto que se perde do Senhor. E nessas 3 circunstâncias que eu falei contigo, você vê que a vida vai indo embora. A vida vai acabando. A vida vai se perdendo. Você começa a ver, e aí vai ser simples eu falar contigo, quando a vida de Deus começa a faltar em nós, quando nós não damos valores a coisas que são pequenas, quando nada te emociona, quando nada toca o teu coração, quando nada faz a diferença, você vai vendo que está faltando o que aí? Não é vida com Deus? Sim ou não? É vida com Deus, amados. Eu, novo convertido, corria para qualquer ajuntamento. Quando chegava já ouvindo os louvores, já chegava chorando. Alegre por poder estar junto com meus irmãos para adorar o Senhor. Quando isso se torna comum, não se torna mais interessante, é porque a vida está indo embora de você.
porque não tem lugar melhor para estar do que adorando ao Senhor no centro da vontade dele, sim ou não? É ou não? Teve uma época que a nossa vida financeira, está chegando o meu tempo e vocês estão com sono, eu estou preocupado. Mas vamos lá. Teve uma época que a nossa vida financeira já era assim, os irmãos que já tinham os seus valores de primícia e oferta fechados. Então a gente já tinha esses valores certos todo mês. Todo mundo já sabia que ia dar R$10 de primícia e R$2 de oferta. Já estava lá instituído. Quem lembra disso aí? Só os mais antigos. Suzy lembrou, né? Neiva, principalmente. Mas um dia, amados, eu parei e falei assim, amados, não dá para ser assim. Porque isso é mecânico. Isso não desafia ninguém. Isso não é fé. Nós usamos esse princípio desde então. A gente não tem aquele bagulhinho de membro que fica ali. Não sei como é que é o nome, não. Mas em alguns lugares tem quadro de dizimistas. Aí bota lá a fichinha de cada um, né? Que aí quando não está escrita porque já sabe que bagunçou aquele negócio. A gente não tem esse quadro. Mas já por fé lá atrás. Por quê, amados? Porque tudo que nós fazemos tem que ser por fé. Nunca pode ser algo instituído para você que perca o valor. Você tem que saber o valor até na hora de contribuir. Entende isso? Aí eu estou falando de algo que eu acho assim que é o mais gritante na vida de alguém, que é a hora de contribuir, a hora de ser fiel ao Senhor, a hora de falar, não, estou participando na obra. Estou reconhecendo, estou louvando ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. Tem um desejo de fazer isso, é um desejo, não é uma obrigação. É um desejo. No deserto a gente perde isso e é tentado com isso todos os dias. Sim ou não? A gente perde princípios básicos da vida com Cristo. Aí quando você olha, aonde é que está a água da vida em você? Secou, filho. Secou nas desobediências. Secou nas minhas infidelidades. Secou quando eu não creio mais daquilo que Deus falou. Você percebe que Moisés, ele cometeu esse pecado porque ele creu mais no bordão dele do que na voz de Deus. Mas quem deu o bordão para ele? Não foi Deus que mandou ele usar? Sim ou não? E por que ele não creu quando Deus falou? Porque a fé dele foi para o bordão. Tem gente que crê na sua oração, crê no jejum que faz. Se perde. E as circunstâncias da vida levam a isso. Minha mamãe um dia, ela olhou para mim assim, me deu uma lição de moral. Eu saí de Vilar dos Teles assim, eu tinha uns comércios lá em Vilar dos Teles, estou saindo com ela, já de carro novo, e ela se converteu com a gente, tudo na Pindaíba. E naquele tempo a gente buscava o Senhor, jejuava, era uma busca, queria desesperadamente ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, buscava os dons de Deus. E eu vinha no carro indo para Campo Grande, naquele meu Corcel 2 LDO. E minha mãe olha para mim assim e fala assim, filho, eu nunca mais te vi fazendo jejum. E a minha resposta foi muito automática, amados. Jesus está certo quando ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio.
Sim ou não? Repete aí só para você acordar. A boca fala do que o coração está cheio. E aí eu olhei para ela assim e falei assim, mãe, antigamente a gente precisava mais, né? Hoje está tudo bem. Resposta rápida, sincera de um coração desviado. Pelo bem que recebeu do Senhor. E ela olhou para mim assim e falou assim, então tomara que fique tudo ruim de novo para eu voltar a ver você jejuando. E eu fui mudo de Vilar dos Teles até Campo Grande pensando, por que eu respondi isso? E com vergonha da baixinha, né? Mamãe era discípula. Era eu que cuidava dela. Imagina, que lição de vida. Mas a gente se perde do Senhor pela comodidade da vida. Eu usei a minha vida financeira como o bordão que Deus me deu. Foi Deus que me deu aquele momento bom da vida. Mas é justamente as bênçãos do Senhor que nos afastam dele. Olha que coisa doida. A gente está no lugar, a hora pede, ele nos abençoa e a gente usa aquilo para financiar a viagem para longe dele. A gente sai da água da vida. Porque a gente crê que aquela bênção que ele nos deu é maior do que aquilo que ele falou, do que a presença dele. Consegue entender isso, amados? É muito terrível. Moisés não entrou na terra prometida. Pensa num cara que carregou quase 3 milhões de pessoas murmurando no ouvido dele no meio do deserto, vendo milagres, prodígios acontecendo, e não entrou na terra prometida, porque ele não obedeceu o que Deus falou. Ele feriu a rocha ao invés de falar com a rocha. Desidratado, mais do que o povo. O povo queria água para beber. E ele precisava da água da vida nele para continuar no meio do deserto obedecendo. O deserto também desidrata, sim ou não? Amém? O deserto desidrata. Então nós podemos estar desidratados, porque nunca conhecemos o Senhor. Precisamos dessa água da vida. Entregar a vida a Ele, buscá-lo. Nós podemos estar desidratados por conta das lutas que vivemos. Está lutando, está firme, brigando com um monte de adversidades na tua vida, mas está sentindo também a força acabando. Precisa de água, amado. Precisa de um renovo do Senhor, precisa restaurar a vida. E nós podemos estar desidratados por estar no meio do deserto. O deserto está cruel, a seca, a falta de tudo, o sol na cabeça. Mas mesmo assim você precisa obedecer. Porque é no deserto que a gente começa a desobedecer ao Pai. Em todas as 3 situações, do que nós precisamos? Hein? De Jesus. Precisamos da água da vida. Precisamos nos voltar para Ele de novo. Eu ouvi um cara falando um dia desse, uma heresia, que ele falou assim, Jesus é o centro da Bíblia, Ele é o centro de todas as coisas. Mas o centro de Jesus é você. Que heresia.
Ele é o centro da nossa vida também. Amém? Tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle. E tudo é para Ele. Dele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Todas as coisas. E eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar por uma experiência fantástica que você pode ter nessa manhã. Porque se o Espírito Santo trouxe luz, entendimento, entrou no coração, se o Espírito Santo falou nessa manhã, Ele quer que você tenha essa experiência hoje. Porque nós precisamos obedecer quando Ele fala. E Ele hoje, Ele pode jorrar as águas dele hoje sobre você aqui. Em qualquer situação que você estiver. Se você estiver no meio do deserto, onde está faltando tudo, nós vamos falar hoje aqui, orar, e a rocha vai derramar água sobre a tua vida. A água da vida. Se você está com as forças já acabando, porque você está lutando ferozmente, você não caiu. Você até venceu os teus inimigos, mas está fraco. Existe um rio de água que pode renovar a tua vida hoje. Restaurar você, te encher de força e te fazer caminhar novamente para enfrentar mais 1000 gigantes pela frente. Nós precisamos reabastecer sempre no Senhor. E se você está hoje aqui e nunca ouviu ou nunca atendeu a voz do Senhor quando fala, eu tenho uma água que se você beber nunca mais você vai ter sede. Se você quiser hoje ter uma experiência espiritual, transformadora, reveladora, uma experiência que vai te saciar e transformar a tua vida. Ele tem essa água hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar? Se você quiser receber dessa oração, amados, e quiser hoje, diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso dessa água. Água da vida. Preciso beber dos teus rios. Necessito, Senhor. Preciso restabelecer a vida em mim. Você pode vir aqui. Nós queremos orar hoje contigo. Pai, é no nome do Senhor Jesus que estamos aqui. Foi tu mesmo, Senhor, que ofereceu água para aquela mulher na beira do poço. Tu olhou aquele sol, aquele horário, enxergou a sede no coração daquela mulher, Senhor. E decidiu por vontade própria, hoje eu vou saciar a sede dessa mulher. E a vida dela vai ser transformada.
foi justamente ali que tu fez aquele milagre de transformar aquela mulher, Senhor. Foi na maior luta de Sansão, Senhor, onde as forças deles acabaram. A força dele acabou, Senhor, depois de ter matado 1000 homens. Um poder tremendo teu invadiu a vida dele, Senhor. Mas depois daquela guerra, ele se sentiu fraco. Foi justamente naquela canção que a irmã percebeu isso, quando ela falou: em tempos de guerra nunca pare de lutar. Porque é justamente essa mistura de um desgaste e o contra-ataque do mal é que vem tirar, Senhor, as forças. E é nessa hora que nós precisamos ser fortalecidos novamente, recarregar as baterias, nos curvarmos diante de Ti, Senhor, dobrar os nossos joelhos e declarar: precisamos de Ti, Senhor. A água da vida vem sobre nós. Foi no meio daquele deserto, na escassez de tudo, que Tu fez a Tua água jorrar, Senhor, mesmo o profeta sendo desobediente. Moisés não te obedeceu, mas Tu jorrou a Tua água sobre aquele povo sedento, Senhor. É possível que hoje, Senhor, tenha um monte de gente aqui que murmurou, que não creu, que desobedeceu. Mas isso não impediu com que a água jorrasse da rocha. Porque a rocha era Cristo. Era a própria água da vida que estava ali, Senhor, e queria saciar a sede em meio ao deserto. Se você está no meio desse deserto, eu quero te dar um conselho, vem aqui. Porque no meio do deserto pode jorrar água. Você pode beber dessa água hoje. Você pode restaurar hoje as tuas forças. Você pode começar de novo. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama a tua água hoje aqui. Contempla os nossos corações. Revigora as forças. Revigora, Senhor. Restaura a vida. Água da vida. Beba dessa água hoje. Em nome do Senhor Jesus.